Fala pessoal, bem-vindos a mais um Ouriz Mercados. Agora a gente vai falar sobre o ocorrido nos mercados no mês de novembro e um pouco das perspectivas. A gente está com o mercado aí bastante volátil aí nas últimas semanas. Acho que é importante a gente falar aqui sobre o mercado olhando um pouco mais para frente e principalmente a virada aí do ano, né, para 2025. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Minari. Estamos mais uma vez aqui também com o Luiz Azevedo, responsável pela parte de renda variável aqui da Ouriz. E vamos lá. Então, acho que assim, a gente teve no mês de novembro um evento importante, a gente até comentou no último vídeo, né, no mês de outubro, já tinha ocorrido a eleição americana, foi um evento importante para os mercados, pressionou bastante a taxa de juros americana, né, a visão do mercado é de que o pacote do Trump possa ser positivo para a atividade e pode fazer com que a trajetória do juro tenha que cair muito mais devagar para frente. Esse movimento continuou ao longo de novembro, né? A gente teve aí a Treasury um pouco mais de lado, mas a gente teve uma apreciação do dólar frente a outras moedas. Isso é um ponto importante, né? Principalmente quando a gente faz menção aos ativos dos países emergentes, aos ativos brasileiros, né? Isso tem um peso, né, sobre os preços locais aqui, né? Mas acho que destacar a forte performance da Bolsa Americana, né? O S&P subiu quase 6%, o Nasdaq subiu um pouco acima de 6% no mês, e o Russell, que é uma cesta de 2.000 ações, mais focadas no mercado de small caps, subiu mais de 10%. Né? Então, acho que foi um mês muito positivo para os mercados nos Estados Unidos, né? Em detrimento a isso, ou em paralelo, né, a gente vê aí a Bolsa dos Emergentes de forma média, teve uma queda aí de 3,7% no mês. Tá? Então, possíveis sanções, né, uma possível guerra comercial com países que exportam muito para os Estados Unidos, traz uma pressão para essas economias. Tá? Quando a gente veio para o Brasil, né, a gente vê uma economia que está forte, né, a gente teve um PIB, foi divulgado, de 0,9 no terceiro trimestre, isso dá quase 4% anualizado, isso dá, né, o PIB que a gente já tenha contratado até agora, dá um carrego de quase 0,8% para o ano que vem, né, então uma possibilidade de ter um PIB forte ainda no ano que vem, né, mas traz uma pressão ainda maior para o trabalho do Banco Central aqui, que justamente está em busca de reduzir, né, a pressão sobre os preços. Né? Então, numa atividade forte que a gente está vivenciando e um déficit fiscal, né, um estímulo fiscal importante que a gente observa também, né, isso está fazendo com que a pressão na inflação seja relevante. Então, o mercado já precifica para esse ano um IPCA muito perto de 5%, e para o ano que vem, e 2026, os dois acima de 4%, ou seja, bem acima da meta. Quando a gente vem para o mercado brasileiro, né, além dessa pressão, de alguma forma, do dólar mais forte no mundo, né, a gente observou o dado de PIB que foi divulgado ao longo do mês, né, um dado forte, mostrando que a atividade continua bastante robusta. O PIB divulgado foi de 0,9, o que dá quase 4% de anualizado, né, em termos anualizados, e para o ano que vem a gente já vê um carrego de quase 0,8 de PIB, né, então já está contratado pelo menos 0,8 de PIB para 2025. Os dados de emprego também fortes, né, o desemprego na mínima histórica, da série histórica, e havia uma ansiedade muito grande com relação ao pacote fiscal, que é a grande preocupação do mercado. No final do dia, a gente está com uma economia forte, com uma inflação que não está convergindo para a meta, e a gente tem ainda bastante estímulo, né, bastante gasto, bastante empenho fiscal na economia, quase ali colocando lenha na fogueira. Né? Então, o mercado via com muitos bons olhos uma possibilidade de ter algum tipo de ajuste fiscal, nem que seja contratado para frente, mas com metas críveis, né, com condições
que fossem benéficas para a situação fiscal do país, para a trajetória fiscal do país, e a divulgação decepcionou um pouco o mercado, uma vez que, apesar de alguma economia, ela veio em conjunto com a mudança na tabela de imposto de renda, dando isenção para a faixa até de R$5.000. Não que o mercado seja contra essa isenção, mas ela quase que neutraliza todo o efeito do empenho fiscal que veio no pacote. Com isso, o mercado, é um tema que já vem preocupando o mercado há muito tempo, as expectativas de Selic subiram bastante, e acho que assim, em grande parte o mercado perdeu até um pouco de referência, né, de qual pode ser o tamanho do ajuste monetário. A Selic aí chegou a ser precificada acima de 15% para ao longo do ano que vem. Tá? Isso não tem como, nesse contexto, né, a gente ver uma realização em grande parte dos mercados. Então, acho que é bom até o Luiz comentar, né, um pouco desses efeitos para o mercado aqui local. Toda essa abertura da curva de juros, né, e a escalada do dólar fizeram com que o Ibovespa caísse 3,1% no mês de novembro, enquanto o índice Small, que pega até empresas menores e mais alavancadas, né, mais sensíveis à curva de juros, tivesse em queda de 4%. Né? Então a gente viu esse movimento, né, papéis mais relacionados à economia local, cases mais alavancados, sofrendo muito. O setor, por exemplo, que sofreu bastante foi de incorporação imobiliária, setor de educação e locação de veículos, né, sentiram bastante toda essa preocupação do âmbito fiscal e abertura de juros. E no lado positivo no mês, a gente viu as empresas exportadoras, né, setores como mineração, siderurgia, papel celulose, proteínas, né, frigoríficos, tiveram um desempenho bom. Eu acho que é interessante ressaltar também que no mês de novembro a gente teve o encerramento do período de divulgação de resultado das companhias relacionados ao terceiro trimestre. A gente fez uma leitura aí de 111 companhias e, curiosamente, os resultados vieram um pouco melhores, né? Então, olhando o lucro, cerca de 64% das empresas tiveram lucro acima da expectativa de mercado e 36% tiveram lucro abaixo. Uma análise bem simples, né, de quem bateu ou não bateu a expectativa de mercado, pelo menos olhando para o lado do lucro. Né? Porém, o mercado carrega uma perspectiva negativa, né, com relação a olhando para frente, né, a expectativa de um juros mais alto, né, isso deve trazer algum arrefecimento de atividade, pode trazer um aumento de despesa financeira. Então a perspectiva, né, apesar de um resultado bom aí no terceiro trimestre, pode ser um pouco pior olhando toda essa dinâmica de curva de juros, né? Quer falar um pouco de perspectiva para frente, Minari? Acho que é relevante, né? A gente vê muito no noticiário essa desconexão entre um pouco como estão o preço dos mercados e quem está observando os dados de atividade, o dado de emprego. Obviamente é positivo, né? Você tem um PIB mais alto, você tem um desemprego baixo, né? E uma inflação que ainda ela não é comparado com a história do Brasil, né, ela não é nem um pouco alarmante, né? Principalmente a gente olhando a quebra dela, a parte de serviços ainda é bem contida, não tem, tá bem distante do que a gente viu os níveis ali de 2015, né? Porém, assim, o mercado trabalha com as expectativas, né? Então, se a gente fazendo projeções, né, vai observar para frente uma inflação que ela não volta para a rota correta, né, perto da meta, você vai precisar de um esforço fiscal, de uma taxa de juros mais alta por muito mais tempo, em um contexto global mais incerto também, que é o que a gente veio comentando, né, no início, o mercado já vai precificar isso, ou minimamente, assim, os investidores estão acelerando o processo de diversificar o patrimônio exterior, né, que é algo que tem que ser sempre feito, mas nesses momentos causa uma ansiedade para fazer numa velocidade maior. Então, isso pressiona o câmbio, né? Isso ocorre, né, ocasiona em resgates em ativos locais. Então, né, você acaba tendo uma queda no preço dos ativos locais. Então, acho que assim, tem apostas contra?
Tem, mas acho que tem um pouco de toda essa dinâmica, né, das expectativas, e enquanto a gente não tiver uma clareza melhor, uma comunicação provavelmente melhor, né, o mercado deve ficar bastante volátil, né, é o que a gente está vendo aí o segundo semestre, né, uma realização de meses, né, consecutivos no grande parte dos mercados locais. Eu queria destacar aqui, né, assim, que os mercados de renda fixa, que não foram só os pós-fixados, né, tendo performances ruins também. Então, a alta do juro ocasiona na desvalorização dos títulos pré-fixados do governo, nos títulos de inflação do governo, mas ele já paga um nível de taxa de juro bastante interessante. Né? Acho que é importante a gente ter em mente, né, que nesses momentos a gente consegue se aproveitar de taxas mais gordas, e se a gente estiver olhando no horizonte maior, faz todo sentido a gente se aproveitar desse nível de taxa, tá? Mas esses títulos eles estão sofrendo ao longo do ano, né? O Luiz vai comentar em breve, mas na Bolsa claramente abrem-se oportunidades de empresas, como ele falou, que estão performando bem, porque a economia está bem, né? E se a gente conseguir tirar da amostra, né, empresas que são muito dependentes desse juro alto, ou pelo lado contrário na prática, né? Elas são muito impactadas por um juro muito alto, e aí vem aquele risco de a empresa não sobreviver, né? Ou ter um problema de liquidez em algum momento. Mas tirando isso, tem empresas que estão muito robustas, muito saudáveis e performando bem, né? E aí a gente vai para outras classes, né? Como os multimercados, que estão mostrando aí nessa invertida do mercado no segundo semestre um resultado super positivo, né? Depois de alguns semestres de decepção aí na classe, mas eles estão trazendo uma boa descorrelação para a carteira. Enquanto as coisas estão piorando, eles estão pegando bem essa piora, eles estão operando mais no exterior e performando positivamente, tá? Então, para dar uma ideia, assim, na média, os multimercados rodaram a 1,15 no mês, né, que é acima do CDI. Mas não só isso, se a gente pegar uma amostra aí mais restrita, tem vários fundos que já foram para cima do CDI no ano, tá? Assim, e estão tendo resultados bem interessantes. E esse é o destaque positivo. O destaque negativo é o mercado de fundos imobiliários, tá? A gente tem se debruçado muito aqui nessa questão dos fundos imobiliários. Em geral, é uma classe que a gente gosta bastante, porque o fundo é uma casca que, na prática, o que ele vai ter dentro são papéis de dívida muito similares ao que as pessoas físicas compram, né? Os CRAs, os CRIs, ou os fundos de infraestrutura compram as mesmas debêntures, ou debêntures melhores ainda do que as que os clientes, pessoas físicas, têm acesso, né? E eles estão demonstrando uma desvalorização muito relevante, tá? Ou, obviamente, os fundos de tijolos mais tradicionais, que têm ativos lá, que você consegue precificar, você consegue ver se eles estão performando bem ou não, se eles estão com vacância, né? Se eles estão pagando aluguel, se estão conseguindo renovar os aluguéis, e parece ainda muito saudável, né? Ainda não, mas assim, na prática parece muito saudável, parece não ter nenhuma mudança estrutural na indústria, mas talvez por ela estar muito na mão de pessoa física, nesses momentos de estresse, os movimentos são mais exagerados, e a gente vê fundos aí muito bons, muito líquidos, com quedas expressivas, tá? Então, especialmente por uma questão de liquidez, né? Então, também isso também. Realmente de queda brusca, a liquidez, né, baixa. Então, quando você começa a ter um fluxo de venda um pouco maior, realmente a gente traz aí um desempenho exagerado em alguns nomes, até nomes de qualidade, né, que talvez até sofrendo bastante, né? Um paralelo com a Bolsa, né? Assim, você pegar esse ano, tem uma questão também setorial, né? Do Ibovespa ter mais exportadora, mas pega o Small, tá caindo 18% no ano, né? Com o Ibovespa caindo aí mais ou menos quanto? A Bolsa caindo aí 6% mais ou menos, 5%, 6% o Ibovespa, né? Eu acho que um pouco da diferença, né, do fundo imobiliário com a Bolsa é a questão mesmo da base, né, de acionistas ou cotistas, né? Então a Bolsa acaba tendo investidores estrangeiros, uma base mais diversificada. Investidores mais profissionais, assim, investidores institucionais também, né? Em momento de exageros profundos, as ações podem ter aí um
uma defesa com a recompra, né? Então muitas empresas, que é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? Muitas empresas resolvem alocar o capital recomprando a própria ação até do que aprovar novos projetos de investimento, se eles acreditam que a ação sofreu demais, né? E o retorno esperado em segurando a ação vai ser maior até do que fazer um projeto novo ou fazer um M&A, alguma coisa do gênero, né? Os fundos imobiliários acho que ainda estão numa área um pouco cinzenta com relação ao gestor fazer a recompra, né? Então tem algumas questões aí de ajuste com a B3, né? De regulamento, que eu acho que inibe um pouco essa prática, que acaba dando um pouco mais de floor aí de piso, né? Para as ações, em detrimento dos fundos imobiliários, que estão realmente no momento de um aparente exagero de precificação, mas que não tem esse atributo de você poder, de repente, do próprio gestor recomprar as cotas, cancelar ou fazer alguma coisa do gênero. A gente está começando a ver algumas discussões em alguns fóruns a respeito disso, alguns gestores falando em fazer isso, mas ainda é um movimento ainda muito modesto, ainda muito escasso, que pode ser que aconteça olhando mais para frente, né? Sim. Falando de perspectiva de bolsa, a gente tem uma perspectiva de cautela, né? Então, admitindo um pouco o forte movimento da curva de juros, né? Isso aumenta o custo de oportunidade para investir em renda variável, né? E traz essa preocupação com relação à possível revisão de projeções de lucro, né? De resultado financeiro com uma taxa de juros mais alta. Por outro lado, né, a gente vê alguns nomes de qualidade, algumas empresas bem geridas, que conseguem navegar bem em períodos mais turbulentos, e com valuation baixo, né? Então, o Ibovespa está negociando aí uma relação preço-lucro próxima aí de 7,5 vezes para 2025. É um múltiplo muito baixo em comparação à média histórica, que é um pouco acima de 10 vezes, né? Se a gente olhar dividendos, o Ibovespa projeta aí um retorno na casa de 7% para o ano que vem. Então também tem um fluxo de dividendo que defende um pouco a bolsa, e um crescimento de lucro aí que deve ficar na casa aí de um dígito alto, olhando aí médio prazo, nem olhando 25, que pode ter um lucro até um pouco maior crescendo, mas olhando para frente, 26, 27, um lucro na casa aí de um dígito alto, né? Então, compondo um pouco, lucro crescendo aí quase perto de 2 dígitos, mais um dividendo razoavelmente elevado, você vai ver aí um retorno esperado para a Bolsa que vai estar na casa aí de 15% a 19% mais ou menos, simplesmente fazendo uma composição do que você pode levar em dividendo e de crescimento de resultado, imaginando que não vai ter uma grande alteração dessa razão preço-lucro, né, que obviamente se o múltiplo expandir, as ações tendem a se valorizar mais, e se ele contrair, né, tende a se desvalorizar, né? Nesse ambiente, a gente ainda vê um fluxo de saída em novembro, né, do estrangeiro ainda net vendedor, então vendendo mais ações do que comprando. Os fundos de ações ainda tendo saques, né, mas no começo de dezembro a gente já começa a ver um pouco de reversão a isso, né? Então pode ser, a gente começa a ver, né, alguns estrangeiros olhando o ano que vem, de repente olhando um pouco o valuation e esse fluxo diminuindo ou se neutralizando, que foi o que a gente viu nos primeiros dias do mês, né? A gente ainda prefere nomes do setor financeiro, a gente gosta muito ainda de Itaú, que a gente vê um dividendo muito bom, alto nível de retorno, um resultado do terceiro tri bom, né? A gente gosta também de algumas exportadoras, então entre os nomes que a gente gosta, a gente tem Itaú, Eletrobras, Prio, a própria Petrobras, com esse caminhão de dividendos que ela vai pagar agora em dezembro, né? A gente gosta de Minerva, Cirela, um papel que está muito machucado, mas que a gente ainda vê um bom fundamento, Cosan, Vale e Suzano, acho que são nomes assim que a gente ainda vê qualidade, bons fundamentos, e a gente carrega algumas posições aí de alguns fundos que a gente administra. Acho que só colocar em perspectiva, Luiz, além dessa parcela local que a gente olha muito, né, principalmente também a parte de bolsa, mas que nesses momentos de maior crise, né, de maior desvalorização dos ativos locais, é a hora que o cliente de fato vem nos questionar, né,
ou para acelerar o processo, né, de enviar recursos para o exterior, ou buscar alternativas mesmo aqui no Brasil, né, para diversificar o portfólio no exterior. E acho que deixar aqui a mensagem que não é assim, que sempre é hora de fazer, né, esse tipo de movimento. O Brasil é um país onde o investidor está muito concentrado em ativos locais. Isso não tem a ver com o governo A ou B, com o momento A, né, 1 ou 2 que a gente está passando. É muito mais uma disciplina, tem muita oportunidade de investir no exterior, principalmente agora, se olhar a economia americana, o dinamismo que está acontecendo, né? A possibilidade que se tem de investimento em áreas mais ligadas à tecnologia, né? Você tem juros mais altos, então, sim, vamos pensar que amanhã, né, essa perda dos últimos 2 meses, né, volte tudo no mês seguinte, né, ou no começo do ano, e todo mundo volte a ficar mais confortável com os ativos brasileiros. Assim, independente disso, a gente deveria continuar esse movimento, né? Então, a gente está à disposição para esse tipo de conversa. É algo que a gente, desde o início do Oriz, fomenta muito para os investidores. Tem sido a parcela que está mais auxiliando, né, o resultado dos portfólios dos nossos clientes ao longo do ano. Seja dolarizado ou não, tá? Assim, os ativos lá fora estão performando muito bem, em dólar ainda melhor, né? Então, acho que essa é o tipo de conversa que a gente tem tido mais recorrentemente agora, mas que a gente provoca aqui desde o início, e acho que isso não deveria acabar, independente do que aconteça com os preços ou com a economia, né? É muito relevante esse tema para qualquer família que está pensando numa carteira mais de longo prazo, tá? Queria agradecer a todos, talvez a gente se estender um pouco mais dessa vez, tem bastante tema aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado e Vamos até a próxima. Aqui vai acontecer em 2025 já, né? Então, um bom ano a todos, obrigado.